Uma ótima tarde a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR, ao vivo para todo o Brasil, pelas antenas parabólicas, também pela Claro e Net TV nos canais 190 e 690. Eu lembro você que você nos acompanha e tem muita informação e bons negócios no nosso portal. sba1.com é o portal do agronegócio brasileiro. Lá tem tudo que o produtor rural precisa saber para ficar bem informado e fazer bons negócios. Você também está nos acompanhando agora pelo Facebook do Canal do Boi e também todas as outras páginas nesta mídia social que levam o Agricultura BR. Obrigado a todos. No Paraguai e no Brasil pela TV por assinatura Neo TV e a partir deste momento o sinal aberto no Mato Grosso do Sul pela TV Imaculada Conceição, linkada aqui na segunda edição do Agricultura BR. Começa o programa logo falando a respeito de boi gordo e suas altas. Olha, nós temos acompanhado as últimas semanas, aliás, desde o ano passado, mas principalmente no início agora de 2021, numa situação de não ter gado disponível no mercado brasileiro, não tem gado pronto. E com isso a disputa entre as indústrias frigoríficas fica mais acirrada para conseguirem ter ali escalas de abate. Eu já havia falado na semana passada sobre os valores lá no estado de Minas Gerais, alguns lotes. Eu sempre falo que isso não é a média de preço, são picos de preço que foram praticados nos estados. Em Minas Gerais, na semana passada, no começo da semana passada, já havia se atingido, de acordo com os dados apurados por diversas fontes diferentes e que chegam na Agricultura BR, o valor de lotes ali de mais de 100 animais muito bem acabados, evidentemente, que já haviam chegado a R$300 arroba de negociação. No começo dessa semana, nós tivemos São Paulo conferindo novamente esta mesma situação. Já tinha no final da semana passada São Paulo tendo esse registro de R$300 arroba e voltou a repetir esse valor no começo desta semana. O mesmo aconteceu agora no estado de Goiás. Mais uma vez eu explico, são lotes diferenciados, mas que atingem valores de pico que chamam bastante atenção. Mas o fator que importa mesmo é em relação ao valor médio. E os valores médios para a arroba do gado gordo em todos os estados produtores segue em elevação. De acordo com os levantamentos, isso vem acontecendo desde o começo do mês de janeiro. Há uma forte dificuldade em se manter as escalas, principalmente a indústria para atendimento das suas demandas, principalmente do mercado externo. E como essa demanda do mercado externo exige gado com os animais, o boi gordo, com parâmetros diferenciados, isso faz com que esses picos de preço lá na casa de R$300 arroba chamem bastante atenção. O assunto agora é soja e é milho também. Eu trago os números que foram divulgados pela Agroconsult nesta última quinta-feira, no começo de tarde, num evento importante do Rally da Safra. Vamos trazer primeiro os dados relacionados à produção de soja, divulgados nesta última quinta-feira. E você acompanha comigo na tela o gráfico aqui mostrando como é que ficou o resumo para a estimativa para a soja. Você tem aqui uma produção estimada em 132 milhões e 400 mil toneladas, alta de 5,5%. Em relação à área ocupada, uma área que cresce 4%, chegando a 38 milhões e 400 mil hectares, impulsionado pela boa rentabilidade no comentário aqui da equipe do Rally da Safra. Produtividade média a 57,4 sacas por hectare, uma elevação de 1,5%. Lembrando que essa safra ela foi semeada mais tarde por conta das questões climáticas que atingiram a maior parte do país, principalmente nos estados produtores de soja, fazendo com que se cultivasse
um pouco mais tarde do que aquilo que era esperado. Hoje nós não temos tanta soja colhida aqui no Brasil, é resultado direto, mas por outro lado as chuvas que vieram acabaram compensando, trazendo melhores resultados de produtividade. Sigo falando a respeito desse levantamento apresentado pelo Rally da Safra nesta última quinta-feira. Neste próximo gráfico aqui, nós trazemos aqui a safra de milho, estimada numa produção total em 109 milhões de toneladas, com uma alta de 5,8%. Para a primeira safra, são aguardados aqui pela apuração desta equipe uma queda de 8,2% na primeira safra, chegando a 25 milhões e 100 mil toneladas. Na segunda safra, 83 milhões e 900 mil toneladas, alta de 10,8%, de acordo com os números apresentados. E ali nós acompanhamos também os números que foram apresentados, esse evento que aconteceu online por mídias sociais e trouxe também as estimativas de exportação para soja e para milho. Nós agora trazemos esses dados aqui, pode colocar na tela, aqui mostrando para a soja uma expectativa de 83 milhões de toneladas, para milho 39 milhões de toneladas. Tem um comentário importante, eu vou falar agora com um dos participantes e responsáveis pelo Rally da Safra, André de Bastiani, que vai explicar a questão do milho, né? Porque a questão do milho, você tem ali uma dependência ali de confirmar essa safra, o milho ainda vai para os campos e vai com atraso, porque a soja será colhida com atraso também. É por isso que eu converso agora com André de Bastiani, coordenador do Rally da Safra, que fala a respeito desses dados, desses números que eu trouxe agora em resumo. André, nesse primeiro evento do Rally da Safra que acontece nesse ano de 2021, eu sei que há dificuldades, porque para ir para campo a questão da pandemia continua. O que vocês esperam para esse Rally 2021, 18º, né, Rally que vai acontecer? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano, satisfação falar com vocês novamente. E, de fato, estamos dando a largada para mais uma edição do Rally, uma edição essa que é um pouco diferente, né? Em função da pandemia, a gente teve que trazer uma série de mudanças no formato do projeto para trazer aí segurança para quem está participando. Mas a gente continuou com o projeto, a gente acabou adaptando um pouco da forma de levantamento de dados, a forma que realizamos eventos. Ontem mesmo fizemos um evento online, mas vamos sim continuar levantando essas informações. E uma safra importante, uma safra que já começa aí com uma série de questionamentos em relação ao seu potencial produtivo, porque foi um ano de que o Laninha acabou se expressando muito forte, e como você mesmo já falou aí, a gente teve um atraso de plantio significativo esse ano. E quando a gente atrasa o plantio da safra, já começa questionamentos em relação ao seu potencial produtivo, sua capacidade de recuperação, algo que reflete tanto na soja quanto no milho também, né? Que, como você mesmo falou, tem um desafio grande aí pela frente para a gente conseguir fazer o plantio dessa área de milho numa janela menor. Eu tenho falado muito, Fabiano, que esse ano a gente tem dois grandes desafios. O primeiro é colher uma safra recorde de soja, 132,4 milhões de toneladas, que é altamente concentrada, ou seja, boa parte dessa soja vai ficar pronta ao mesmo tempo, toda junta, né? E o segundo desafio é a gente conseguir plantar uma área de milho também recorde, estamos falando aí de 14,3 milhões de hectares de área de milho, e novamente numa janela de espaço aí muito curta para o milho. Então o desafio está lançado. André, em relação aos números aqui esperados para o Brasil na produção de soja e de milho também, nós temos acompanhado, né, primeiramente, uma situação de impacto climático. Esse impacto climático atrasou o cultivo, principalmente no estado do Mato Grosso, que é o maior produtor do Brasil e como estado maior produtor do mundo também, e também acaba impactando na América Latina de uma maneira geral, principalmente o Uruguai está com perdas muito grandes, e a Argentina, que é um grande player ali de produção. Tanto é que o pessoal fala em perdas na América Latina de 12 milhões de toneladas. Cheguei a conversar com algumas pessoas apontando para isso. Os números hoje, especificamente para o Brasil, pensando no Sul, agora nesse pré-rally, eles vão dando conta que se tiver perdas, acabam sendo compensadas por outros estados? Dá para fazer essa leitura?
Então, uma coisa interessante de a gente levar em consideração nessa safra, Fabiano, é que a gente não tem nenhuma situação extrema como a gente teve ano passado no Rio Grande do Sul. Se vocês lembrarem, ano passado o Rio Grande do Sul produziu 36 sacos de média por hectare para soja, uma quebra de mais de 40% em termos de produção. Esse ano, apesar das irregularidades que a gente está vendo, não existe nenhuma quebra generalizada. E isso nos ajuda a falar de um cenário de produção muito mais estável. De fato, a gente tem problemas, né? O atraso no plantio ele traz um pouco de questionamento em relação ao potencial de recuperação dessas lavouras, mas há de se ressaltar, Fabiano, que o clima começou a se regularizar. Na verdade, desde dezembro, a gente tem uma condição climática mais favorável. E agora no campo, que começa a etapa do Rally de Campo agora na semana que vem, a gente vai ter oportunidade de ver mesmo se essas lavouras estão se recuperando. Vamos ver se como é que está a questão do stand de plantas, que é algo que levanta um questionamento grande. Vamos conseguir ver a questão de peso de grão e o resultado que vai estar saindo das colheitadeiras. Agora, o que eu queria trazer e a sensação que eu queria trazer aqui, o sentimento que eu queria trazer para vocês é que sim, a gente tem uma safra boa, apesar do início conturbado, a gente tem estados aí, por exemplo, Goiás e Minas, que demonstram um potencial produtivo muito interessante. O próprio Rio Grande do Sul, que também atrasou o plantio, tem um desenvolvimento de safra bom. O mesmo podemos falar do Nordeste do Brasil. Talvez quando a gente fale em termos de destaques, o estado que talvez que mais foi prejudicado por essa irregularidade climática foi o Mato Grosso, porque teve que plantar por conta da dinâmica de produção no Mato Grosso, né, com milho safrinho e do algodão safrinho, não dá para esperar a melhor condição de umidade para começar o plantio. Então, muitos produtores começaram o plantio com uma condição ruim. As lavouras precoces esse ano são lavouras que estão sofrendo um pouco mais. Mas nessas nossas andanças e conversas com produtores, a gente tem sentido que o ânimo do produtor está mudando um pouco também, porque as condições têm melhorado. Então é importante que a gente está no campo a partir da semana que vem, acompanhando a condição de colheita de cada uma das regiões, para ver quanto que a gente consegue ainda recuperar dessa safra, que é uma safra boa. Não podemos falar mal dessa safra, estamos falando uma safra aí já recorde em termos de produção. André, vou aproveitar aqui e trazer aqui algumas perguntas de telespectadores. Eu escolhi uma aqui especificamente, a gente vai começar a falar de milho agora contigo, mas eu resolvi escolher uma de um pecuarista. E isso chama bastante atenção porque hoje o o sistema agroindustrial é muito mais realmente próximo. Hoje se tem essa atenção mesmo a respeito de que cada setor está produzindo. E aqui o Idamar está perguntando, o Idamar de Paula está perguntando a respeito dessa produção aqui no Brasil em 109 milhões de toneladas, que mesmo com uma estimativa como essa, o Idamar está citando aqui, ainda há uma contenção na oferta que faz com que os valores fiquem altos aqui no mercado doméstico. É o resumo aqui do que o Idamar disse. A Agroconsult, o Rally da Safra, está prevendo ali 109 milhões de toneladas de milho, claro que a maior parte concentrada em segunda safra e, como você disse no começo, concentrado numa janela muito menor para plantio. Falar e não podemos esquecer do milho verão também. E essas condições irregulares que a gente teve para plantio da soja, e daí vamos falar mais do sul do Brasil, né? Que a gente teve o atraso em termos de regularização da chuva, ela afetou a soja no sentido de ter que postergar o início do plantio. Só que para milho, essa seca, ela acabou pegando em cheio o período aí de pendoamento e enchimento de grão. Então, hoje, a produção de milho verão do Brasil, ela está sendo afetada, sim. Tanto que a gente está falando de uma produção em torno de 25 milhões contra 27 no passado, que já teve problemas também. Se vocês pegarem o Rio Grande do Sul, que é o estado onde o milho verão está sofrendo mais esse ano passado, as lavouras mais precoces foram as lavouras que desempenharam melhor, e as tardias foram as que foram prejudicadas pela seca. Esse ano é o contrário. Esse ano as lavouras de milho precoces são as que estão sofrendo mais e provavelmente as tardias vão ter um desempenho um pouquinho melhor. Mas o estrago está feito, então a gente tem uma redução em termos de produção aí do milho verão
para 25 milhões, e o que deve compensar é o milho safrinha. Agora, é bom lembrar, o milho safrinha, o milho segunda safra, nem foi plantado ainda. A gente vai começar a plantar ele agora. Então, tem todo o desenvolvimento da safra pela frente. O fator positivo que nós temos quando a gente fala do milho segunda safra são dois. Primeiro, a área de plantio. A gente tem um incremento de área de milho segunda safra esse ano previsto em quase 1 milhão de hectares. A gente sai de 13,3 para 14,3 milhões de hectares. Então é um aumento substancial que eleva aí o nosso teto produtivo. E o segundo fator positivo que a gente tem dessa safra é a questão de investimento em tecnologia. Os bons momentos da cultura têm feito que o produtor não economize, seja em adubação, seja na escolha do híbrido e até mesmo nos tratos culturais. Então, dentro de um ano normal, a gente há de pensar que essas produtividades vão ser boas e que a gente vai ter uma produção aí em torno de 84 milhões de toneladas, que é o que a gente está estimando nesse pré-rally. Mas daí, vamos lá, temos os desafios também. Vamos ter que plantar essa área grande num curto intervalo de tempo. Certamente o plantio vai avançar ao longo do mês de março, principalmente no Mato Grosso e no oeste do Paraná, que são as regiões aí que estão mais atrasadas, e temos todo o desenvolvimento climático. Então, ainda não dá para a gente contar com esses 109 milhões, porque tem muita coisa para acontecer pela frente. Nesse evento de ontem, nesse evento online do Rally da Safra, que se falava, né? Eu até acredito que foi o Pessoa que falava a respeito desse assunto, que dá para fazer uma afirmativa um pouco mais clara em relação às exportações de soja e de milho, talvez não, até por conta dessa questão. Demanda interna também pesa, mas principalmente por conta do desenvolvimento dessa lavoura de milho. Aliás, os números que nós temos aqui são 83 milhões de toneladas para soja, 39 milhões de toneladas para milho, André. Exatamente, o milho a gente tem que produzir ainda para conseguir exportar esse volume. Mas a verdade é que a gente tem um volume já comercializado antecipadamente bastante elevado. E o mercado lá fora está aquecido, seja na soja, quando a gente fala, a China, quando a gente fala de soja, e mesmo o milho, que a China agora passa a ser um player importante também em termos de importação da cultura. Então, esse mercado de exportação tem todo espaço para ser realizado, e é bom que o Brasil ocupe esse espaço no mercado internacional. Então, é possível sim que os preços se mantenham em patamares ainda bastante elevados em função desse bom momento de demanda que a gente tem também. Tá certo, André. Para encerrar aqui a entrevista, como é que estão organizadas as equipes de campo do Rally da Safra este ano, que continua diferente por conta da pandemia? Então, a gente está indo para campo agora na segunda-feira com todo um protocolo de saúde já elaborado e todo um plano de prevenção também e de ação à Covid. Nossas equipes antes, que eram formadas de 4, 5 carros, a gente andava em caravana pelo Brasil, mudou bastante. Agora, cada equipe é um carro formado ali de 3 pessoas que vão fazer exclusivamente trabalho de campo, ou seja, toda aquela aglomeração gostosa que a gente tinha antes com produtores, que a gente fazia visitas às fazendas, realizava os eventos. Esse ano não vamos ter, pelo menos agora, né? Esse momento é um momento mais sério, que a gente deve prezar pela saúde, e o pessoal vai estar fazendo exclusivamente trabalho de campo. Uma vez que o cenário mude, a gente começa a realizar visitas a produtores, a gente deve ter equipes exclusivas para isso, devemos voltar a realizar também os eventos presenciais, mas esse é um cenário que a gente planeja muito mais lá para maio, junho, e não agora, e a gente vai ter que acompanhar essas situações. Enquanto tudo isso não ocorre, a gente está lançando mão esse ano de um projeto de comunicação muito intenso. Então, a gente lançou ontem aqui a TV Rally da Safra, que na verdade é uma produção de material que vai ser reproduzido por meio das redes sociais, além de uma série de outros projetos de comunicação que a gente está abrindo mão para que quem esteja nos seguindo tenha a sensação do pessoal que está viajando lá nas equipes do Rally, com informações sobre como está a safra e com informações sobre o agro como um todo, né? Durante essa nossa viagem, a gente tem a oportunidade de discutir uma série de assuntos,
seja no carro mesmo que a gente está viajando ou nas reuniões com os produtores. A gente quer manter essa dinâmica aí de debater esses assuntos, mas agora de modo virtual, né, por meio das nossas redes e uma série de projetos que a gente tem. Então, convido todo mundo aí a acompanhar o Rally por meio das redes sociais, que vai ter muita informação aí de qualidade para vocês. Tá certo, André Debastiani. Obrigado pela participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Boa tarde. Uma boa tarde, um grande abraço a todos. Tá certo, eu conversei com o André Debastiani, coordenador do Rally da Safra, falando a respeito aí dos números que foram apresentados nesta última quinta-feira, nesse pré-rally. Essa semana foi mais curta lá nos Estados Unidos, teve feriado na segunda-feira, dia de Martin Luther King. Com isso, o relatório de vendas e exportações, que tradicionalmente é apresentado na quinta-feira, foi apresentado nesta sexta-feira e trouxe um volume de vendas muito bom, muito intenso para a semana encerrada no dia 14 de janeiro para os exportadores norte-americanos de soja, que totalizaram 1.810.000 toneladas vendidas para os mais variados destinos, o principal deles, China, que passou de 800.000 toneladas. É o que você confere comigo na tela agora. Nós trazemos aqui as vendas semanais de soja dos Estados Unidos na semana encerrada em 14 de janeiro. Volume, como eu disse, 1.818.000 toneladas. Para a China, foram vendidas 864.100 toneladas. É o principal destino dessa soja norte-americana vendida na semana citada aqui por nós. E olha só, a safra norte-americana, que já teve aquela correção semana passada, apresentada no relatório de oferta e demanda para cima, com a sua meta para 60.690.000 toneladas, agora atinge já a venda de safra 57.360.000 toneladas, mostrando um bom ritmo de vendas, mesmo com a ampliação dessa meta de exportação, bom ritmo de vendas para a soja norte-americana. Por enquanto, é o único lugar que tem soja no mundo. Vamos falar agora de soja em Chicago. Você acompanha como é que vem os números negociados na Bolsa Norte-Americana. Nós temos soja em Chicago neste momento, vindo com os seus negócios com queda de 1% aqui para as posições de curto prazo. Março, 13 dólares 56 centes mais 2 o bushel. Maio, 13 dólares 54 centes mais 6. Posição de julho, 13 dólares 39 centes mais 2 o bushel. E agosto, 12 dólares 92 centes mais 4, perdendo mais. Aí mostrando, já perdeu o piso de 13 dólares a posição de agosto. O que nós temos aqui é um reflexo. O André Debastiani falava agora ao vivo aqui no Agricultura BR a respeito dessa melhora climática sobre as áreas de produção de soja no Brasil. E podemos estender esse comentário e nós trouxemos dois especialistas que são ligados a clima, né? Uma de clima mesmo e outra que é ligado ao desenvolvimento de safras, falando a respeito dessa melhora na América do Sul. Nós trouxemos nesta semana aqui uma entrevista com a meteorologista da SOMAR, a Maria Clara, que deu uma entrevista para a Renata Ferreira, falando sobre essa melhora aqui no Brasil e também nos países ao redor. E tivemos também o Felipe Reis, no começo dessa semana, da GeoSys, aí falando sobre o mapeamento de safras, e esse mapeamento era automaticamente influenciado pela melhora das chuvas lá na Argentina. E está chovendo muito na Argentina. Essa questão é muito importante. Chove muito na Argentina e o mercado, principalmente aí os fundos de investimentos que atuam na Bolsa de Chicago com soja e milho, acreditam que as perdas na Argentina talvez não sejam tão intensas como estava se prevendo inicialmente. Nós trazemos os dados da Argentina o tempo todo porque é importante nesse momento para o balanço aí do mercado internacional da soja. Mesmo assim, mesmo com a Argentina não produzindo um pouco mais, ainda assim a demanda por soja realmente é maior que a oferta. Vamos dar uma olhada no dólar agora. Dólar comercial é o que você acompanha comigo aqui na tela. Nós temos aqui a venda para dólar a R$ 5,44,
alta expressiva de 1,42% para a moeda norte-americana. É o que nós vamos trazendo agora. Eu acabei não trazendo alguns dados da alfândega chinesa. Daqui a pouco eu falo sobre soja na China, só para conversar aqui com a minha equipe. Daqui a pouco eu falo sobre as compras que a China fez de soja. Chegaram a 100.330.000 toneladas. Mas o que está me impressionando agora mesmo, o Pulga já está pronto para entrar comigo, é essa alta para o dólar. Dólar comercial dando uma disparada nesta sexta-feira. Pulga, como é que vem o movimento do mercado financeiro? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, de fato, uma disparada surpreendente para o dólar, e isso tem a ver com o que ocorre muito fora do Brasil. Bom, você lembrava bem, agora há pouco, a R$ 5,44, o dólar tinha alta de 1,42%. Eu estou acompanhando aqui agora. Mas o que ocorre no mercado é que há um avanço da Covid agora, não só na Europa, não só nos Estados Unidos, e não só aqui em São Paulo, no Brasil, mas também na China. As notícias que vêm da China indicam que lá já há reconstrução e remontagem de hospitais na província de Hubei, e isso repercute em todo o mercado financeiro internacional. Fora isso, os dados de avanço da doença, de aumento do número de contaminação, também na Alemanha. Ou seja, há muitas preocupações. E, lógico, influencia também essa movimentação o que ocorre também no Brasil. Veja, hoje, Fabiano, São Paulo entra na fase vermelha a partir das 20 horas. Vamos resumir, olha. Bares, restaurantes e comércio não essencial fecham hoje e em todos os fins de semana e também nos feriados, segunda-feira aniversário de São Paulo, dia 25 de janeiro, também no feriado, permanecerão fechados. O governo de São Paulo decidiu endurecer a quarentena devido ao agravamento da Covid aqui no estado. A partir desta sexta-feira, às 20 horas, repito, a fase vermelha vale para todas as cidades, inclusive cidades do interior de São Paulo, viu? Tanto durante o dia como durante a noite. Portanto, haverá muita restrição por circulação a partir de agora. Isso repercute em todo o mercado financeiro, né? Não só aqui em São Paulo, onde há concentração de operações no mercado financeiro. Então, qual é a decisão, né? A medida, ela é forte, mas ela é resultado do seguinte: só nos 21 dias do ano, né? Vamos considerar os 21 primeiros dias do ano, o aumento do número de casos em São Paulo foi de 42%. E morreram 39% mais pessoas do que de dezembro, ocorreu em dezembro. Portanto, há uma grande preocupação do governo de São Paulo com isso. Isso repercute também no mercado de bolsa, viu? A nossa bolsa agora há pouco rasava fundo, né? Vinha lá embaixo, Fabiano, 116 mil pontos. E agora há pouco ela operava na faixa de 117 mil pontos, com alguma recuperação depois de rasar fundo lá embaixo. Nosso índice Bovespa desabou, chegou aos 117 mil pontos e agora a expectativa é de que termine hoje abaixo de 118 mil pontos. Resumindo, situação se agrava em São Paulo, o mercado financeiro entra com estresse nesse momento, há agravamento do avanço da Covid fora do país, as bolsas na Ásia já vinham em queda nesta madrugada, na Europa já abriram em queda logo pela manhã, devem fechar em queda daqui a pouco, ou seja, não há um movimento positivo e a expectativa não é boa. É uma sexta-feira de notícias ruins, não só no Brasil, como fora do Brasil também. Por isso, esse movimento negativo no mercado de bolsa. Para se ter uma ideia, agora a bolsa volta aos 116.790 pontos. Tome nota, a queda na nossa bolsa é de 1,29%. Fabiana, a situação é bem complicada mesmo. Eu tenho a impressão que nós vamos ter uma sexta-feira difícil. É com você. Tá certo, o Walter Pulga aí, né, trazendo, né, esse impacto, ele vem para cima, principalmente aqui para nós que acompanhamos a moeda norte-americana, o câmbio aqui no Brasil influencia as exportações, o impacto é direto sobre a alta do dólar. Volto a falar de soja agora, e agora eu trago destaque para os números da China. O Departamento de Alfândegas daquele país trouxe um balanço geral sobre as exportações em 2020 da China. Nós já trouxemos aqui, acho que na primeira semana do mês de janeiro, nós trazíamos um outro órgão da China
que falou a respeito dos números de importação deles. Agora sim nós trazemos as compras totais da China, de acordo com esse Departamento de Alfândegas, que é a entrada de todo o produto naquele país. No caso da soja, foram 100.330.000 toneladas da oleaginosa adquiridos pelos chineses, é o que você confere no gráfico comigo agora. Olha só, volume, como eu disse, 100.330.000 toneladas, uma alta frente ao ano de 2019 de 13,35%. O investimento ou despesa feita pelas tradings que operam na China foram de 39.530.000.000 de dólares, pesada a China comprando muita soja no ano passado. Esse número, inclusive, ele é maior do que aquele que foi divulgado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos em relação às importações chinesas nesse último ano. Sigo falando agora de soja, mas agora a referência dos valores negociados nos portos brasileiros. Eu trago aqui Porto de Santos e Paranaguá, apuração da Grãos Corretora. Nós temos valores idênticos nos dois portos, a R$ 164,50 a saca de 60 quilos para entrega no mês de março de 2021. Portanto, o Grãos Corretora aí trazendo valores de referência para a soja no porto. A seguir, o Agricultura BR fala do milho. Vamos trazer destaques em relação a operações aqui no Brasil. Você vai saber também que a China aumentou muito também a sua importação, a sua compra de milho no cenário internacional no último ano e muito mais daqui a pouco, depois do intervalo. E o verão tem se mostrado chuvoso no estado do Paraná, com recuperação de algumas áreas de lavouras que estavam bastante castigadas pela baixa umidade de solo. É o que nós vamos conferir na reportagem de Mauro Andrade. Historicamente, o verão é a estação chuvosa aqui no Paraná. Altas temperaturas, normais para esta época do ano, ocasionam chuvas intensas e, em alguns casos extremos, granizo e temporais. Nós vamos conversar com Everly Moraes, ela é agrometeorologista do Instituto de Desenvolvimento Rural, para saber o que esperar do clima neste verão. A previsão climática para esse verão no Paraná, inclusive aqui no norte do Paraná também, é chuva dentro da normal climatológica. A gente passou por um período de estiagem em todo o ano de 2020 e as previsões climáticas agora são otimistas, que vai chover dentro da normal climatológica para cada região. A gente vinha com aquele período seco, muito intenso no final do ano passado, inclusive atrasou a semeadura do soja, que é a principal cultura aqui na região e em todo o Paraná também. Atrasou, foi plantado lá no final de novembro, mas finalmente a chuva chegou, né, nesse fim de ano e agora restabeleceu bem com essas chuvas nos últimos dias. Então supriu o déficit hídrico e a soja está muito bem, está no campo, essa condição é muito boa, esse abastecimento de água no solo foi muito bom. Então a expectativa são boas, é que a soja se desenvolva normalmente ao longo do ciclo, com essa chuva agora nessa fase que seria crítica, né, se faltasse água, que é o florescimento e começando a encher os grãos, então é muito bom. Então todo o Paraná tem chovido bem, não só aqui em Londrina, então está sendo muito bom para a agricultura, em especial para a soja. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. Sigo falando de milho agora na Agricultura BR e com os números do Departamento de Alfândega da China. E segundo esse departamento, é um dos principais órgãos chineses que tratam das importações daquele país, e esses números são muito importantes, mostram que os chineses importaram no ano passado com uma elevação de 136% milho no último ano. Compraram muito mais milho no mercado internacional. Essa notícia é importante porque ela mexe com o mercado, mostra que a China está demandando milho, passa a ser um dos grandes importadores. E nós vamos ver agora no gráfico que os chineses importaram em todo o último ano 11.300.000 toneladas. Então, em 2020, 11.300.000 toneladas, uma alta frente a 2019 de 136%. A despesa ou investimento foi de 2.490 bilhões de dólares, são os números do Departamento de Alfândega da China para os dados de importação.
Falando agora só de milho em Chicago também vinha com queda hoje mais cedo. Vamos saber se o milho continua recuando lá em Chicago. Nós temos milho caindo, vai caindo neste momento 1,2% no mais curto prazo. Posição de março a $5,15 mais 6 o bushel. Maio, $5,18 mais 2. Julho, $5,14 por bushel. E a posição de setembro, $4,64 mais 6 por bushel. São os negócios que eu destaco agora aqui no Agricultura BR com milho na Bolsa de Chicago. E olha, uma cooperativa, a Cocamar, lá no estado do Paraná, vai fazer mais um rally da produtividade da soja. É o que você vai ver agora nessa outra reportagem de Mauro Andrade. O Rally Produtividade Soja, organizado pela cooperativa Cocamar, é um evento onde os técnicos vão até a propriedade do associado ver como andam as condições das lavouras. A experiência traz bons resultados e o evento já está na sua 6ª edição. Eu conversei com Rogério Reco, ele é coordenador do evento Rally Produtividade Soja. Acompanhe. A Cocamar realiza já pelo 6º ano consecutivo o Rally de Produtividade. E o que é o Rally? É um evento inovador, né, de caráter técnico, de comunicação e de relacionamento com os produtores rurais, o qual eu tenho a satisfação de coordenar. E a proposta do Rally é visitar as diversas regiões de atuação da cooperativa para conhecer as boas práticas realizadas pelos produtores. Então nós falamos de integração lavoura-pecuária, a gente faz muito contato com produtores que fazem cuidado, né? Cuidado com o solo, com braquiária, enfim, plantio direto bem feito, produtores que têm uma gestão bem profissional da propriedade, que têm uma alta produtividade com a adoção de modernas tecnologias. Enfim, essa é a proposta do Rally, que tem sido um sucesso aí, visitando mais ou menos 100 produtores a cada edição. A gente acompanha a safra do pré-plantio da soja até a colheita e a gente tem percebido aí, né, nessas viagens, né, nesse ano especialmente, uma dificuldade no começo do plantio, o atraso causado pelas intempéries, depois uma má distribuição de chuvas, agora com as chuvas que estão acontecendo, houve uma padronização das lavouras. Nós temos lavouras com médias, com previsão de médias bem boas, bem assim, interessantes mesmo, mas também há preocupação agora com o excesso de umidade, que isso possa ocasionar doenças, trazer doenças para lavouras. Então a gente vai ter isso mais para frente ainda, a gente vai ainda continuar o Rally até março, final de março, início de abril, e a gente vai assim atualizando vocês com essas informações da safra aqui na região. Obrigado. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. É o Rally da Produtividade da Soja, realizado pela Cocamar. Olha, a seguir no Agricultura BR, você tem o mercado do café. Vamos saber como é que vem a operação com café arábica na Bolsa de Nova York, mercado físico brasileiro, café robusta em Londres e também mercado aqui no Brasil, principalmente no Espírito Santo. Além disso, você vai ter informações da agenda da MB Leilões para este final de semana. Daqui a pouco eu vou conversar com meu amigo Edilson Alvarenga, já estou vendo ele aqui no meu retorno e daqui a pouco a gente volta com essas informações. E você vai ter agora informações de como está dividido, escalado, o zoneamento agrícola de risco climático, pensando em diversas culturas, inclusive trigo, na reportagem de Kylie Rodrigues. De acordo com o Ministério da Agricultura, nas regiões tradicionais de cultivo comercial de trigo no Brasil, os maiores riscos de perda de produção são geada no espigamento em região temperada, com excesso de chuva e umidade elevada na fase final de enchimento de grãos. Pode causar doenças. Em região de clima tropical, pode ocorrer perda de qualidade tecnológica dos grãos, principalmente em períodos extensos de calor e pouca quantidade de chuva. A atualização desta ZARC de trigo considerou demandas propostas pelo setor produtivo ao longo do ano de 2020 e envolveram basicamente a inclusão dos solos tipo 1,
e a reanálise dos períodos de semeadura de municípios do norte do Paraná e sul do estado de São Paulo, além de prospecção de novas áreas para a produção de trigo em região tropical, especialmente nos estados de Minas Gerais, Goiás e Bahia, que vem se configurando como um novo polo de expansão da cultura. 10 estados brasileiros estão contemplados nesta ZARC de trigo: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal e Minas Gerais, para o sistema de sequeiros. Para a produção de trigo por sistemas de irrigação, foram definidos os estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais, Mato Grosso e Bahia. Os maiores produtores de trigo do país são Rio Grande do Sul e Paraná, responsáveis em torno de 85,8% da produção nacional, conforme dados da Conab, divulgados em dezembro de 2020. A produção nacional estimada é de mais de 6 milhões de toneladas. Nas principais regiões produtoras, a nova safra 2020-21 tem plantio começando em abril-maio, com a colheita correndo no decorrer do segundo semestre de 2021. De Campo Grande, Kaile Rodrigues. O assunto agora é suco de laranja no Agricultura BR. Nós tivemos uma campanha 2019-2020 com exportações ligeiramente acima da média. Esse fator é interessante. Tem questões ligadas aos valores negociados de suco de laranja que acabaram recuando um pouco, enquanto que aqui no Brasil as instituições envolvidas tentam buscar uma elevação do consumo. Estes são assuntos desta entrevista com Ibiapaba Neto, que foi realizada por Walter Puga Júnior. As exportações brasileiras de suco de laranja caíram muito, estão muito abaixo do que nós tivemos num passado recente. Eu tenho aqui comigo o diretor executivo da Citrus BR, a entidade que representa as 3 maiores processadoras de suco de laranja do país e exportadoras também. Ibiapaba, agradeço aí a sua atenção. Vamos explicar o que está ocorrendo por conta qual o motivo, na verdade, que estaria provocando essa queda nas nossas exportações, já que elas sempre foram muito grandes, né? Olha, Puga, primeiro, obrigado aí pela oportunidade. Bem, o que a gente está vendo agora, na verdade, é um reflexo de uma conjuntura, né? O primeiro ponto que a gente tem que esclarecer aqui é o seguinte: exportação não é venda. Primeiro você exporta o produto e aí depois você faz a venda dele no mercado internacional. Então, o que acontece? Na safra passada, na safra 2019-2020, as exportações foram muito acima da média. Por quê? Primeiro porque você teve uma safra muito grande, foi uma safra de 386 milhões de caixas, então uma safra muito robusta, e os estoques brasileiros de suco de laranja no exterior, onde a gente faz a venda do suco, estavam muito baixos. Então, por um lado, havia a necessidade de você liberar espaço aqui do suco conforme a safra, ela ia sendo processada, você tem que transferir esse estoque para o exterior e, ao mesmo tempo, repor estoques. Então, o que a gente está vendo nesse ano é exatamente o movimento oposto. Por um lado, nós temos uma safra bem menor, cerca de 30% menor do que foi o ano passado, e estoques que já foram recompostos. Então, a gente tem uma necessidade menor de movimentação de estoque para o exterior. Tudo isso junto faz com que a gente tenha essa redução que foi apontada aí pela reportagem de vocês. Bom, nós tivemos uma queda de quase 36% também no faturamento. Não foi só o volume exportado que caiu, mais de 23%, mas o faturamento também caiu e caiu muito mais. O preço do suco recuou no mercado internacional? Olha, Puga, isso também é decorrência do que a gente viu. Cada vez que a gente tem aí uma oferta
um pouco maior no mercado, isso é de certa forma precificado. Então, quando a gente olha o que a gente tem de estrutura, e sempre aqui a gente fazendo essa colocação de que a gente está olhando sempre para o espelho retrovisor, olhando o que já aconteceu, a leitura que a gente pode fazer é que o mercado, de certa forma, precificou esses estoques que foram aumentados em relação à safra anterior, né? E isso, de certa forma, foi refletido aí nesses preços reportados pela Secretaria de Comércio Exterior. Bom, nós temos uma redução muito forte também nas compras da Europa, né? A Europa é um mercado importante para o suco brasileiro. Agora eu pergunto, a Europa não demandou suco durante a pandemia? Ou seja, só os estoques é que fizeram com que caíssem as nossas exportações ou o consumo também caiu lá fora? Olha, Puga, a gente não pode misturar os conceitos, né? O fato de você ter exportado menos num período não quer dizer necessariamente que você esteja vendendo menos suco lá. Por quê? Mais uma vez, quando a gente compara os dois períodos, a gente teve, nesta mesma época, no ano passado, quando a gente estava em janeiro de 2020, neste momento, as exportações de suco, elas estavam 50% acima do período anterior. Então, naquela época também havia um certo frenesi, falando, nossa, mas o mundo está demandando tudo isso de suco. Não, é que você tinha uma necessidade de movimentação de estoque. Então, a gente não pode confundir o conceito de movimentação de estoque, exportação, com venda. O que a gente tem visto? A gente tem visto que a demanda de suco de laranja, no geral, ela tem sido boa. Todos os dados do mercado americano, por exemplo, apontam que o consumo no varejo ele está acima do período pré-pandemia. Na Europa, apesar de não existirem estudos tão concretos quanto existe nos Estados Unidos, por meio do Instituto Nielsen, a gente também percebe que o varejo ele tem puxado um pouco mais do que no período pré-pandemia. Claro, você tem nesse meio tempo o setor de food service, que é tudo aquilo que você consome fora de casa, e nesse ponto a gente tem sim uma retração, mas uma pela outra, a gente vê que este período de pandemia, ele tem sido levemente positivo para o setor de suco de laranja. Agora, mais uma vez, a gente não pode confundir o que é exportação e movimentação de estoque com o que é a venda efetiva nos terminais das empresas associadas à Citrus BR. Bom, bem explicado, fica claro, movimentação de estoque, mercado demanda um pouco mais. E aí vamos lembrar um assunto já de alguns anos, a Citrus BR tem estimulado campanhas, principalmente na Europa, para aumento do consumo de suco de laranja. Já temos alguns resultados dessa campanha ou a pandemia atrapalhou esse trabalho, Ibiapaba? Não, de fato, a gente concluiu agora, a gente está concluindo agora, na verdade, uma última ação, Puga. Ela era para ter terminado em dezembro, mas ela acabou se estendendo um pouco agora até janeiro, então acredito que mais algumas semanas ela deve ser concluída, em que a gente está trabalhando alguns conceitos relacionados à imunidade relacionada com suco de laranja, chegando a mensagem aí até um projeto piloto bastante audacioso aí que a gente está fazendo junto com nossa contraparte europeia, a Associação Europeia de Sucos de Frutas, em que a gente está fazendo alguns testes para ver como é que essas mensagens elas chegam aos consumidores, né? Então, a gente não tem o dado final disso. A outra campanha que a gente vinha tocando antes dessa segunda fase, ela foi finalizada e deu origem a esse novo projeto. E agora a gente está, obviamente, pensando com o que a gente pode fazer para o futuro, mas primeiro a gente tem que olhar esses resultados. É importante a gente frisar que a campanha anterior ela era voltada para um público mais específico, profissionais de saúde, e teve um resultado muito bom no sentido de ampliar o conhecimento de quem faz a recomendação nutricional sobre os benefícios do suco de laranja, então isso foi muito bom. Diversos estudos científicos foram apresentados, mostrando a importância do suco de laranja numa alimentação saudável, e agora a gente está vendo como é que a gente faz para levar essa mensagem para o consumidor final, que no final das contas é quem paga a conta desse setor inteiro. Bom, você acaba de ouvir aí Ibiapaba Neto, ele é diretor executivo da Citrus BR. O Brasil continua lutando junto ao consumidor, junto aos profissionais de saúde, notadamente na Europa, para implementar o consumo de suco. Agora, a concorrência, Ibiapaba, com outros sucos no mercado é muito grande hoje, não?
Ela é enorme, né, Puga? Assim, a gente tem hoje em dia não só as concorrências locais, então nos Estados Unidos a gente tem a Flórida, que obviamente é o nosso maior concorrente, a gente tem o México, que como origem, como país também produtor de suco de laranja, tomou um monte de mercado do suco de laranja brasileiro. Em 2019, o México foi o maior exportador de suco concentrado para os Estados Unidos, passando a perna aqui no Brasil. Em 2020, só não aconteceu por conta de uma seca ali que reduziu drasticamente a produção de suco mexicana, e nesse ano eles retomam a produção e devem dar dor de cabeça para a gente. E aí, claro, você tem outros produtores locais na Europa, como Espanha, Itália, Grécia, que têm produções locais importantes, e outros sabores de fruta também, notadamente maçã e multifrutas, que também concorrem com suco de laranja. Concorrência faz parte do negócio, e o que a gente tem tentado mostrar é a superioridade do suco de laranja do ponto de vista nutricional, e é óbvio que o consumidor sabe que, em termos de sabor, ele é imbatível. Bom, eu agradeço a entrevista de Biapaba Neto, diretor executivo da Citrus BR, Walter Puga Júnior, de São Paulo. Nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco voltamos com as últimas informações dessa edição de Agricultura BR. Momentos finais dessa edição do Agricultura BR, vamos dar uma olhada como é que vem soja em Chicago neste momento. Lembro que os fundamentos do mercado em relação à oferta e demanda são os mesmos. Nós temos uma oferta aquém da demanda que vai se apresentando para essa safra 2021, o que sustenta os valores de soja. Entretanto, em relação a essa oferta, talvez ela não seja tão prejudicada assim por conta do clima na América do Sul, que se estimava ali perdas de 12 até 14 milhões de toneladas por aqui na América do Sul. Entretanto, as chuvas que caem sobre o Brasil e principalmente na Argentina, onde as perdas seriam muito altas, elas vão dando, ou pelo menos vão sendo interpretadas pelos operadores de mercado nos Estados Unidos como suficientes para reduzir essa queda. Vamos dar uma olhada como é que vem soja em Chicago. Soja em Chicago vem caindo, né? Amplia essa queda neste momento. Neste momento cai quase 1,5%, vindo para março a $13,49 mais 6 o bushel, maio $13,48 mais 4, julho $13,32 o bushel e agosto $12,85 mais 2 por bushel. São os negócios que eu destaco agora com soja em Chicago. Dólar comercial vem em alta no Brasil, principalmente por conta de questões domésticas e ligadas à pandemia. Vamos ver como é que vem o dólar no país. Nós temos a moeda norte-americana a R$ 5,46, alta forte no momento, 1,80% de alta para o dólar neste momento aqui no país. Portanto, disparando o dólar neste momento é o que nós destacamos no Agricultura BR, que encerra por aqui. Voltamos logo mais na terceira edição, a partir das 16 horas, no horário de Brasília. Eu desejo a todos uma excelente tarde, um grande abraço e até mais!